去。广东好热，广东好。南方的兄弟们，你们热不热？ Imagina você sair de casa às 7 da manhã e o chão já tá tão quente que não dá nem pra pisar descalço. Todo mundo com ar-condicionado ligado o tempo inteiro, trabalhadores sendo proibidos de trabalhar durante o dia e termômetros marcando temperaturas absurdamente altas. O mundo lá fora tá parecendo um forno. E isso daqui não é um cenário de filme. Isso tá acontecendo na China e vem piorando a cada verão. A China tem um histórico longo de verões quentes. Cidades como Wuhan, Chongqing e Nanjing são chamadas até hoje de fornalhas justamente por isso. Mas o que está acontecendo nos últimos anos está indo bem além do limite. Em 2023, uma estação meteorológica na aldeia de Sambal, no deserto de Xinjiang, registrou 52,2 graus Celsius. Isso daqui quebrou o recorde histórico do país. Foi a temperatura do ar, medida oficialmente pela Administração Meteorológica da China. E em 2025, a situação se repetiu novamente. Entre meados de março e julho daquele ano, o país foi atingido por um número muito grande de dias quentes, onde as temperaturas chegam ou até ultrapassam 35 graus Celsius. O verão de 2025 foi o mais quente já registrado desde que os dados começaram a ser coletados lá na década de 60. E aqui tem um ponto importante que eu preciso explicar. Quando você vê alguns vídeos virais de termômetro marcando 70 graus na China, esse número não é mentira, é um número real, mas geralmente é a temperatura do asfalto e não do ar. O asfalto preto acaba absorvendo a radiação solar e pode ficar até 20 ou 30 graus mais quente do que o ar ao redor. Mas ainda assim, a temperatura do ar de 40, 45 graus já é perigosa o suficiente para levar alguém para uma melhor. A China é um país enorme com climas completamente diferentes dependendo de onde você está. Mas as regiões mais atingidas pelas ondas têm um padrão bem definido. No oeste, Xinjiang é um caso bem extremo. Tiveram lugares que registraram mais de 600 dias com temperatura acima de 35 graus em um período de apenas 200 dias entre 2012 e 2017. Na prática, mais de 1 a cada 3 dias do ano naquela cidade é um dia de calor extremo. Existem alguns motivos para isso. Essa daqui, a região de Turpan, é uma região desértica, abaixo do nível do mar em algumas partes, e funciona como uma bacia que retém calor. Curiosamente, no inverno, a mesma região pode bater temperaturas abaixo de zero, então é um lugar com clima muito esquisito. No leste e no centro do país, você tem cidades que são muito mais populosas, como Xangai ou Hangzhou, mas essas daqui também têm verões sufocantes. Em agosto de 2025, Shanghai acumulou 27 dias acima de 35 graus só naquele mês. Então, o título de As 4 Fornalhas da China não foi colocado aqui à toa. Tem uma coisa que acontece nas cidades chinesas durante as ondas de calor que geralmente viraliza bastante. As estradas começam a deformar. Centenas de estações registraram temperaturas acima de 40 graus no verão de 2022. E isso inclusive atrapalhou até a geração de energia em vários lugares. Sichuan, que normalmente depende muito de hidrelétricas, teve milhares de fábricas interrompendo operações por falta de energia por conta da demanda por ar-condicionado. Em lugares onde o asfalto se expande, racha e até mesmo cede. Algumas linhas férreas também precisam de monitoramento reforçado, porque os trilhos também se dilatam com calor. Então esse calor extremo pode sim causar danos de infraestrutura que custam muito caro e podem até chegar a paralisar cidades. Mas obviamente as pessoas mais afetadas em qualquer onda de calor são sempre as mais vulneráveis. Existem muitos casos de idosos que vão parar no hospital por conta do calor na China, e não são poucos casos, tá? A gente está falando aqui de dezenas de milhares. Além de idosos, os trabalhadores ao ar livre também são os mais expostos. Operários de construção, agricultores, entregadores de aplicativo, são pessoas que não têm a opção de ficar em casa com o ar-condicionado ligado. Também existe uma preocupação em relação à agricultura e aos alimentos que são produzidos no país. A China alimenta 1,4 bilhão de pessoas. Isso já é uma tarefa muito difícil. Quando o calor extremo se combina com a seca, a pressão sobre a agricultura vira uma questão de segurança nacional. As secas de 2024 afetaram mais de 11 milhões de pessoas no país. Tiveram milhões de hectares de lavouras que foram prejudicadas e perdas econômicas que passaram dos 8 bilhões de yuans. O rio Yangtze, que é o coração da agricultura do país,
atingiu em 2022 os níveis mais baixos desde a década de 60. Algumas partes ali do leito do rio secaram tanto que acabaram expondo antigas ruínas e estátuas que estavam debaixo d'água por décadas. Isso não significa que a China vai passar fome amanhã. O país tem muitas reservas e importa alimentos também, mas a pressão sobre a produção agrícola está crescendo a cada verão. Isso com certeza vai aparecer nos preços e no planejamento de longo prazo. Será que a China está preparada para isso? A resposta honesta é parcialmente. Por um lado, você tem os sistemas que funcionam, eles conseguem prever as coisas. Eles têm medidas aí para proteger os trabalhadores, estações de metrô viram abrigos frescos para a população, mas por outro lado, o tamanho do problema aqui é muito grande. São 1,4 bilhão de pessoas distribuídas por um território continental. Então a adaptação de infraestrutura do país acaba sendo muito lenta e cara também. A China tem uma experiência histórica com desastres climáticos, tufões, inundações e secas também. Mas a frequência e a intensidade que tem crescido das ondas de calor estão realmente colocando aí a China no seu limite. O que as pessoas que desconfiam de tudo estão falando? Obviamente, todo assunto vão ter teóricos e pessoas comentando um monte de coisa na internet, gente que não acredita em dados oficiais, e com essa questão das ondas de calor na China não seria diferente. Aqui a gente tem opiniões muito variadas. De um lado, você tem pessoas que acham que os números são exagerados pelo governo chinês para justificar políticas de controle ambiental e energético. E de outro, você tem as pessoas que acham que os números são minimizados pelo governo chinês para não gerar pânico ou admitir falhas aí na gestão pública. O que dá para dizer com honestidade é o seguinte: os governos, todos eles, têm interesse político também dos dados climáticos. Às vezes para parecer que estão fazendo mais do que estão, às vezes para esconder também o quanto que a situação é grave. Vale a pena se questionar um pouco sobre isso. Mas a tendência de aumento de calor extremo na China não é uma coisa assim de outro mundo, ou que depende de um único dado ou de uma única fonte. É uma coisa bem documentada, inclusive, tem décadas de registro. E o que vai acontecer é que provavelmente eles vão se adaptar aos poucos aí ao que está acontecendo, e as pessoas vão ter que migrar de alguns lugares para outros. Enfim, comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso, se você é uma pessoa mais apocalíptica, que acha que isso é o fim, ou se você duvida dos dados oficiais. A gente vai continuar conversando sobre isso aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê nesse outro vídeo que está aparecendo aqui na sua tela.